Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da segunda série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de compostos inorgânicos, abordando um pouquinho das propriedades, das suas classificações. Então, para a gente iniciar a nossa aula, vamos ver quais são os objetivos? Então, o primeiro objetivo é relembrar os conteúdos trabalhados na aula passada. Vamos aprender a montar as fórmulas e a nomenclatura dos ácidos e bases e vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, ok? Então, a gente vai ver, iniciando a classificação dos ácidos. Lembrando que os ácidos são aqueles substâncias que liberam em meio aquoso o íon H+. Então, a classificação deles quanto à força. Então, o grau de ionização vai representar a força dos ácidos e ele é dado através dessa equação, onde a gente tem a divisão do número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas e de acordo com o grau a gente tem a força. Se esse grau de ionização for maior do que 50%, a gente vai ter um ácido forte. Se esse grau de ionização for menor do que 50%, a gente vai ter um ácido moderado. E se esse ácido for menor do que 5%, a gente vai ter a classificação de um ácido fraco, ok? Então, de acordo com o grau de ionização, a gente sabe a força desse ácido. E quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, a gente pode ter os monoácidos, como a gente tem aqui o exemplo, mono, lembra de um, então a gente vai ter um íon, um hidrogênio ionizável. A gente vai ter os diácidos, quando a gente tiver dois íons H+ ionizáveis. Triácidos, quando a gente tiver 3 íons H+ sendo liberados. E tetraácidos, se nesse ácido tiver 4 hidrogênios, ok? Quanto ao número de elementos químicos, a gente pode ter o binário, que é quando a gente tem 2 elementos químicos, como a gente pode observar aqui. A gente vai ter o ternário, quando a gente tiver nesse ácido 3 elementos químicos. E nós vamos ter o quaternário, quando a gente tiver 4 elementos químicos formando esse ácido, ok? Quanto à presença do oxigênio, a gente pode ter os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. E os oxiácidos são aqueles ácidos que têm a presença do oxigênio. E a gente pode observar aqui, então, nessa tabela, a diferença visualmente. Então, aqui a gente tem o HCl, H2S, HCN, nenhum deles tem a presença do oxigênio, e dos oxiácidos, todos têm a presença do oxigênio, ok? Nomenclatura dos ácidos. Se ele for um hidrácido, que são os ácidos sem oxigênio, como que vai ser a nomenclatura? Ácido, mais o nome do elemento químico e a terminação hídrico, como a gente tem aqui o exemplo, HF, ácido fluorídrico, HCl, ácido clorídrico, HBr, ácido bromídrico. Então, a gente pode observar aqui a terminação hídrico quando o ácido for um hidrácido, ok? E quando esse ácido for os oxiácidos, que são aqueles com oxigênio, vai ter a palavra ácido, nome do elemento químico e a terminação ico. Então, a gente tem aqui o ácido carbônico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. Então, o que a gente pode observar? Através da terminação na nomenclatura dos ácidos, a gente pode estar classificando eles, ok? E como que vai ser a fórmula? A fórmula geral padrão de um ácido inorgânico, o qual possui o cátion H+, então essa é a principal característica dos ácidos, e lembrando, ele sempre vai sofrer ionização, associado com um ânion qualquer X-, conforme a representação abaixo. Então, a gente vai ter aqui sempre a presença do elemento químico hidrogênio, até porque ele precisa liberar o íon H+, e vai ter aqui, junto com esse hidrogênio, um ânion, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação das bases.
quanto ao número de hidroxila. Lembrando que a hidroxila é aquele grupo que vai caracterizar as nossas bases. Então, a gente tem a monobase, quando essa base tiver só um grupo de hidroxila. Teremos a dibase, quando apresentar 2 hidroxilas. A tribase, quando apresentar 3 hidroxilas, como a gente está observando aqui na tabela os exemplos. E a tetrabase, quando essa base tiver 4 hidroxila, ok? Quanto à solubilidade em água, então aqui a gente tem a ordem crescente de solubilidade. Então, quando essa hidroxila estiver ligada aos metais alcalinos, que é a família 1A, eles serão solúveis. Quando a hidroxila estiver ligada aos metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, será pouco solúvel. E quando ele estiver ligado a outros metais, essa base será insolúvel. Então, a gente tem aqui ó, as bases solúveis, família 1A, são os metais alcalinos e a amônia. E aqui nós temos a fórmula molecular das bases pouco solúvel e as parcialmente solúveis, ok? Quanto ao grau de dissociação ou força, a força da base determina seu comportamento em meio à eletrólise. Bases fortes constituem bons eletrólitos, já bases fracas são maus eletrólitos. Como é que a gente determina esse grau de dissociação? Através dessa fórmula, onde a gente tem a divisão do número de unidades dissociadas dividido pelo número de unidades adicionadas. E quando que a gente vai ter uma base forte? Quando o grau de dissociação for maior do que 50%, e a base fraca, quando o grau de ionização for menor do que 5%, ok? Como que será a nomenclatura das bases? Então, será iniciando com hidróxido, D, preposição D, e o nome do cátion ligado à hidroxila. Então, a gente tem aqui o exemplo do hidróxido de sódio, a gente tem o elemento químico sódio. Aqui a gente tem o elemento químico, o potássio, então será hidróxido de potássio. Temos aqui hidróxido de magnésio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de bário, temos aqui o hidróxido de alumínio, o hidróxido de amônio e o hidróxido de prata, ok? Então, a nomenclatura das bases, como a gente pode observar, ela é bem simples. Hidróxido inicia porque é o grupo que representa essa substância ou esse grupo de substâncias, mais a preposição de, e aí a gente precisa sempre estar lembrando do nome do cátion que está ligado ou associado a esse grupo, ok? Então, vamos agora para o nosso exercitando. Questão 1. Uma solução aquosa H3PO4 é ácida devido à presença de. Então, a gente precisa dizer por que essa substância ela é ácida. Porque apresenta água? Porque apresenta hidrogênio? Porque apresenta fósforo? Porque apresenta o hidrônio? Ou porque apresenta fosfato? E aí, para a gente relembrar o que a gente trabalhou sobre os ácidos, eles em meio aquoso, vai liberar íon hidrônio ou o íon cátion H+. Então, a resposta correta será: os ácidos, segundo a teoria de eletrólito de Arrhenius, são substâncias que reagem com a água, formando íons, dos quais o único cátion é o hidrônio H3 ou mais. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 2. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por 3 elementos químicos diferentes é. Então, a gente vai identificar aqui nas alternativas qual é o ácido que tem essa classificação. Oxiácido, diácido e apresenta 3 elementos químicos. Então, vamos relembrar. O que é oxiácido? É aquele ácido que apresenta oxigênio. Então, a gente já pode descartar a letra A, porque esse ácido não tem oxigênio, e a letra C, porque também esse ácido não tem oxigênio. Diácido, o que significa?
significa que ele tem 2 hidrogênios. Então, a gente vai identificar aqui, das alternativas que restaram, qual desses átomos apresenta 2 hidrogênios. Então, o que a gente já pode descartar aqui? A letra B, porque ele apresenta 4, e a letra E, porque ele apresenta somente 1 hidrogênio, ok? Então, a resposta correta vai ser a letra D, ok? H2SO3, porque ele é um oxiácido, tem a presença aqui do oxigênio. Ele é diácido, porque tem 2 hidrogênios. E ele é formado por 3 elementos químicos: hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Então, pessoal, na aula de hoje a gente trabalhou a classificação das bases e a classificação dos ácidos. A gente viu as principais características dessas substâncias e a gente também trabalhou a nomenclatura deles. Não deixe de rever essa aula na plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!